Olá, seja bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e hoje quero conversar com você sobre três filósofos muito importantes do período moderno, especialmente ali sobre a discussão do contratualismo, que são Hobbes, Locke e Rousseau. Já tem um vídeo individual desses três, porém nosso objetivo hoje é trazer uma atualização nesse conteúdo, trazendo ali de uma forma mais objetiva, mais assertiva e colocando alguns paralelos ali de comparação. Vem comigo, vamos lá, dois conceitos iniciais para nós entendermos. Primeiro, o conceito de estado de natureza. Você já ouviu falar desse conceito? Estado de natureza é a perspectiva, é a especulação filosófica sobre como que o ser humano é no seu princípio, no seu estado mais primitivo. Isto é, antes de existir sociedade, antes de existir qualquer tipo de organização. Como será que o ser humano é? Será que o ser humano nasce bom? Será que ele nasce mal? Será que ele nasce com alguma característica específica? Essa é a discussão do estado de natureza. Então guarde isso. Sempre que você ouvir esse termo, estado de natureza, a gente está pensando no ser humano originário, no seu modo mais primitivo. Agora, a ideia de contrato social é justamente a ideia de como a sociedade se organizou. A gente vai entender melhor agora a partir dos três filósofos. Primeiro, Thomas Hobbes. Veja, usando aquele conceito de estado de natureza, Thomas Hobbes vai tentar imaginar o ser humano, o seu estado primitivo, e ele vai chegar à conclusão de que o ser humano é egoísta por natureza. Ele olhando para o ser humano vai dizer, o ser humano ele tem dentro de si um egoísmo, uma coisa de autopreservação que ultrapassa o seu desejo por uma comunidade. Na visão do Hobbes, a sociedade não se forma de um jeito natural. Não é uma coisa natural do ser humano se relacionar com os outros. Na visão do Hobbes, o ser humano ele é competitivo, egoísta e, portanto, mau. Na visão do Hobbes, o estado de natureza é composto por uma guerra de todos contra todos. Existe uma frase muito famosa do Hobbes que o homem é o lobo do próprio homem. E o que isso significa? O ser humano é aquele que destrói o seu semelhante, aquele que destrói sua própria espécie. Então isso é fundamental pra gente. Agora, vamos ver um trechinho dele? Olha só. Os homens não tiram prazer algum da companhia um dos outros, e sim pelo contrário, um enorme desprazer, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. Olha só que interessante. A visão do Hobbes, então, o ser humano não tem prazer na companhia, não tem prazer na vida comunitária, ele só consegue viver em comunidade se existir um poder acima que consiga garantir a segurança. Olha que importante. Olha comigo um trechinho que fala justamente dessa questão de guerra. Se torna manifesto que durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição, a que se chama guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então vê, Thomas Hobbes ao imaginar o estado de natureza, ele vai imaginar o caos, só que para sair desse estado de natureza, houve a necessidade de abrir mão de alguma coisa. E isso foi a ideia da liberdade. Na visão do Hobbes, o ser humano ele escolhe abrir mão da liberdade em nome da segurança. Porque ninguém quer viver num estado de natureza em que em qualquer momento alguma pessoa pode vir e pode te atacar, que você não tenha garantia de nada, que você não tenha segurança. Esse é um estado que ninguém quer viver. Então, embora o ser humano goste de liberdade, na visão do Hobbes, ele preferiu a segurança do que a liberdade. Então, a ideia do Hobbes é que aí o ser humano se institui um poder acima dele. E vamos ver como é que é a ideia de uma sociedade harmônica na visão do Hobbes. A ideia de que o governo que ele vai defender vai ser o governo de uma monarquia absolutista, em que você teria ali um rei que pudesse ter poderes ilimitados, isso porque só assim ele seria eficaz para combater essa maldade, para refrear os impulsos das pessoas. Ok? Então aqui fica bem claro. A ideia é que o título do livro do Hobbes é Leviatã. Sabe o que é Leviatã? Olha só mais um trechinho. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. A ideia do Leviatã como um monstro que ninguém era capaz de dominar é a ideia que aparece aqui com o governante absolutista.
que ele sim garantiria a harmonia entre as pessoas. Tranquilo? Então essa é a base ali do pensamento político do Hobbes. E agora traçando um comparativo com o senhor John Locke. John Locke, quando ele vai pensar no estado de natureza, ele também vai pensar no estado conflituoso, mas não de um modo tão radical. Ele não vai dizer que é uma guerra de todos contra todos, mas ele vai pensar que no estado de natureza, cada um sendo juiz de sua própria causa, existiria conflitos e, portanto, não haveria garantia de direitos. Na visão do Locke, diferente um pouco do Hobbes, ele vai dizer o Estado, o governo, a sociedade, ela é instituída. Isto é, o contrato social acontece não para fugir de uma guerra, não para abrir mão da liberdade e entregar no governante, mas o Estado surge justamente pela necessidade de garantia de direitos. Então, John Locke é um pensador que vai defender os direitos individuais. Ele é o pai do liberalismo político. Você talvez já tenha ouvido o termo liberalismo. Liberalismo é aquela corrente da filosofia política que defende uma intervenção pequena do Estado na vida das pessoas de um modo geral e defende as liberdades e garantias individuais. Isso que o Locke está tentando defender. Quais são os direitos primordiais a serem defendidos? Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Veja a liberdade como uma coisa muito importante aqui. Locke vai falar disso tanto no sentido religioso, como você poder escolher sua religião, você poder não necessariamente estar pregado à religião que o Estado possui, que o governante possui. Liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de um modo geral. E um ponto fundamental para nós entendermos e fazermos comparativos é o direito à propriedade. O que significa o direito à propriedade? Significa que o Estado deva dar propriedades para as pessoas? Não. O Locke vai dizer, as pessoas, se pelo seu esforço empregarem trabalho em alguma coisa, elas devem ter o seu direito à propriedade garantido. No sentido de que ninguém pode tomar uma coisa que é sua, que você trabalhou, que você usou sua força ali, empregou, agregou valor a ela. Então Locke ele vai defender o direito à propriedade nesse sentido. Tudo bem? Agora, quando ele fala de igualdade, uma coisa importante também para Locke, ele não vai dizer uma igualdade no sentido de todo mundo, uma igualdade econômica, uma igualdade social propriamente, mas uma igualdade de tratamento do governo para com todos, porque o Locke ele também é um grande defensor da meritocracia, que você pelo seu esforço consegue conquistar coisas, ascender socialmente. Isso é uma pauta muito importante na visão do Locke, tá bom? E agora a gente vai estabelecer uma diferença central com o nosso próximo filósofo, que é o Jean-Jacques Rousseau. Veja, o Rousseau, vamos começar primeiro pensando na questão da propriedade. O Rousseau, ele não vê a propriedade a propriedade privada, o direito à propriedade privada, como uma coisa maravilhosa e boa que deve ser garantida, como o Locke dizia. Na verdade, para o Rousseau, a propriedade privada é a raiz de todos os males. Como assim, Bruno? O que você está querendo dizer com isso? Vamos comigo. Antes de entrarmos propriamente no Rousseau, vamos ler um trechinho do Locke. Vem junto comigo, ó. A razão por que os homens entram em sociedade é a preservação de sua propriedade, e o fim que se propõe quando escolhem e autorizam o legislativo é que haja leis e regulamentos estabelecidos que sirvam de proteção e defesa para as propriedades de todos os membros da sociedade. Olha que interessante, enquanto para Locke a sociedade surge dessa necessidade de garantia de direitos e tendo a propriedade como fundamental aqui, para você poder ter uma propriedade, ninguém tomar de você, você poder se dizer sou o dono dessa propriedade, o Rousseau ele vai ter uma outra visão da propriedade privada, embora ela também seja central para o surgimento da sociedade. Analisa comigo esse trecho, o trecho muito famoso do Rousseau ali no discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Olha só, vem comigo. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil.
Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas misérias e horrores não teria poupado o gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: evitai de ouvir esse impostor, estarei perdidos se esqueceres que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Olha esse trechinho do Rousseau. Você conseguiu compreender? O Rousseau está dizendo que a sociedade surgiu sim quando a propriedade surgiu. Quando alguém cercou um terreno e falou: galera, isso aqui não é mais de todo mundo, isso aqui é só meu. Só que o grande problema não foi nem esse cara. O problema, na visão do Rousseau, foram as outras pessoas que acreditaram nele. As pessoas, o Rousseau usa o termo simples o suficiente. Pessoas foram inocentes e ingênuas, na visão do Rousseau, para acreditar e para, de fato, legitimar essa questão da propriedade, porque na visão do Rousseau a propriedade privada vai gerar um grande mal, porque até mesmo eu até citei o título da obra, Discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Como assim, Bruno? A propriedade privada na visão do Rousseau inaugura a desigualdade. Porque imagina, você vai ter uma pessoa que vai ter uma terra boa, fértil, outra pessoa que vai ter uma terra não tão boa, uma terra infértil, outra pessoa que talvez nem terá terra, e aí você vai ter a desigualdade, e a desigualdade vai gerar competição, que por sua vez gerará maldade entre as pessoas na visão do Rousseau. Então olha a diferença, enquanto a propriedade privada é um direito importante a ser assegurado na visão do Locke, na visão do Rousseau, isso é a origem de todos os problemas que nós temos. Vê como é que é interessante, como é que eles dialogam com os mesmos conceitos. Então, na visão do Rousseau, quando o Rousseau pensa o estado de natureza, voltando para aquele nosso conceito inicial, o ser humano não nasceu mal. Ele se tornou mal ao estar inserido dentro de uma sociedade que possui propriedade privada como lógica. Para você entender um ponto, o Rousseau ele até faz uma comparação usando outros povos que não têm propriedade, que não tinham a propriedade privada como fundamento. O Rousseau ele é preconceituoso aqui, mas entenda o ponto que ele está querendo defender. O Rousseau falava de povos que, apesar de selvagens, ele está sendo preconceituoso nisso, né? No caso de se considerar o outro selvagem, ter esse olhar etnocêntrico, considerar sua cultura superior, ok, mas entenda o que ele está querendo dizer. Existem povos que, apesar de selvagens, são bons, porque não estão dentro dessa lógica da propriedade privada. Então, na visão do Rousseau, a maldade não nasce com o ser humano, a maldade aparece com essa organização da propriedade privada. E aí, Rousseau, inclusive, quando ele escreve sobre Hobbes, né, que Hobbes foi anterior a Rousseau, Rousseau fala: olha, Hobbes cometeu um erro. Ele olhou para o homem social, ele olhou para o homem já inserido na sociedade e tentou transferir essas características para o estado de natureza. Tá bom? Então aqui a gente tem um comparativo de pontos centrais entre eles. O Rousseau vai defender, assim, eu acabei não citando, o Locke vai defender como modelo a monarquia esclarecida, isto é, uma monarquia que não seja absolutista, que não possa abusar do poder, mas que tenha seus poderes limitados, enquanto o Rousseau ele vai numa linha mais de defender uma democracia direta, ele vai defender ali o ponto central, embora seja difícil visualizar isso no Rousseau, o que é central que ele vai defender é a ideia de uma vontade geral que precisa ser acolhida, precisa ser seguida. Vontade geral que é diferente de vontade da maioria. É uma vontade que de fato olhe para a sociedade como um todo, não para os interesses da maioria. Não as minorias vão se curvar à maioria. Não é isso que o Rousseau quer dizer. Ele quer dizer vontade geral, com a vontade que pense no bem comum de todos. Tudo bem, queridos? Espero que tenha ficado claro essa comparação de conceitos. Espero que, eventualmente, alguma hora que você for testado sobre esses assuntos, você possa dar muito bem. É uma alegria estar com você. Desejo a você um ótimo dia. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.